Olá, gente, boa tarde aí para você que está aí conectado na Rede Petrópolis de televisão no canal 10, abrindo aí já a nossa programação, né? Projeto Cultural Conectados na Serra, está crescendo, está caminhando, né? E hoje nós vamos falar um pouco de uma banda que está chegando nova aí na cidade, tem um trabalho também muito legal. Quer dizer, a gente vai fazer um preparo para recebê-los agora no dia 5. No dia 5 de junho, estaremos recebendo a banda Propina Rock aqui nos estúdios do Projeto Cultural Conectados na Serra. Lembrando que o nosso objetivo realmente é esse, gente. É fazer essa interação entre os artistas da nossa cidade, entre a parte cultural, e está sempre conectado, né? Conectado na saúde, conectado no esporte, no lazer, nos seus direitos. Esse é o nosso objetivo, tá bom? E para você que não conhece o Projeto Cultural Conectados na Serra, é muito fácil. Entra no site www.conectadosnaserra.com e você vai ter aí uma grande surpresa, né? Vai ouvir aí, também vai ver como funciona o projeto. Ali tem um release. Temos também uma rádio, uma web rádio que também foi inaugurada agora no dia 6 de maio. E a rádio também está crescendo, temos atingido aí um público muito bom, tá legal? Então hoje estaremos aí mostrando um pouquinho desse trabalho dessa banda, Propina Rock, e também falaremos sobre, ou melhor, estaremos dando continuidade ao assunto guarda compartilhada e pensão alimentícia, finalizando, na verdade, para partir para um outro tema. Teremos aí a presença do doutor Alexandre Zanata Braga e da psicoterapeuta doutora Janaína Bessa. Mas antes disso, vamos aí para o nosso apoio cultural e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre isso. Precisou? Então aciona! Eletricistas, hidráulicos, encanadores, limpeza de caixa d'água, desentupimentos, acione! É isso aí, assistência 24 horas. Então não perca tempo, ligue já e agende sua visita. 24 98881 7442. Precisou? Aciona! Você podia fazer uma faculdade, trabalhando o dia inteiro. Fim do dia eu só quero ir pra casa. Ué, vai. A Estácio é parceira. Tem graduação à distância pra você estudar onde e quando quiser. E o diploma é o mesmo do presencial. Vale a pena, hein? Se vale. Um curso superior pode triplicar o salário. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor. E a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já. ACS Serviços e Cuidados. Cuide de quem você ama com todo carinho. Cuidadores 24 horas, com técnicos qualificados. Cuidado e segurança para quem você ama. Ligue e marque sua visita. 21 97150 9628. ACS Serviços e Cuidados. O melhor para a melhor idade. Quer um lugar aconchegante para almoçar com a família, passar os finais de semana, curtir uma boa música? Então não perca! Restaurante Barbaridade. 18 tipos de pratos e 10 tipos de saladas. É isso aí, com músicas ao vivo para você todos os finais de semana. Então não perca! Restaurante Barbaridade. Rua Mosela, número 1684, bairro Mosela. Quer se preparar para o mercado de trabalho? Imperial Cursos e Treinamentos, Administração, Informática, Auxiliar de Veterinário, Auxiliar de Farmácia, Eletricista Residencial, Banho e Tosa, Curso de Barbeiro, Operador de Empilhadeira, Rua Doutor Porciúncula, número 24, Sala 207, Petrópolis. Imperial Cursos e Treinamentos, preparando você para o futuro. Ritornello, a mais nova loja de instrumentos musicais no Hipershopping ABC. Violão, violinos, baterias, teclados, microfones, tudo o que você precisa. Aqui
na Rua Tereza, 1515, Alto da Serra, loja 103, Ritornelo. Aqui você encontra o que o músico precisa. É isso aí, gente. Voltamos, né, para os estúdios aqui e vamos começar aí a falar um pouquinho sobre essa banda, né? Primeiro você vai ver aí o clipe deles, que eu achei o máximo, me mandaram material e os meninos tocam muito bem. Então vamos conferir aí um pouquinho da banda Propina Rock. Ouviu dizer que era tarde demais pra fazer o que dava na telha. Que filho feio não tem pai. Toda vez que surgiam problemas, formado na escola da vida, tinha tendências suicidas. Sua herança era uma guitarra e a vontade de cair na noite. Essa era a sua vida. Luz na veia e o pé na estrada, uma garrafa de uísque, é isso que eu quero e mais nada. Luz na veia e o pé na estrada, uma garrafa de uísque, é isso que eu quero e mais nada. Ouvi dizer que era tarde demais pra fazer o que dava na telha. Que filho feio não tem pai. Toda vez que surgiam problemas, formado na escola da vida, tinha tendências suicidas. Sua herança era uma guitarra e a vontade de cair na noite. Essa era a sua vida. Por quê? Luz na veia e o pé na estrada, uma garrafa de uísque, é isso que eu quero. Canta aí, galera! Luz na veia e o pé na estrada, uma garrafa de uísque, é isso que eu quero, mais nada. E o pé na estrada, uma garrafa de uísque, é isso que eu quero, mais nada. Luz na veia e o pé na estrada, uma garrafa de uísque, é isso que eu quero, é isso que eu quero e mais nada. É isso aí, gente. Você aí conferiu um pouquinho, foi só uma palhinha da banda Propina Rock, né? Então ali são os meninos que tocam, fazem um trabalho muito legal. E na semana que vem, eles estarão aqui com a gente, no dia 5, estarão aqui conosco para a gente falar um pouquinho desse trabalho deles, né? E mostrar um pouco para a nossa cidade, né? Como eu sempre falo, Petrópolis é uma cidade que respira cultura e tem vários talentos dentro da nossa cidade e a gente vê, né, como que acontece por aí. Gente, olha, vamos aí começar o nosso bate-papo, né, com o doutor Alexandre.
e com a doutora Janaína Bessa. Mais uma vez, muito obrigada, né? Estamos aí conectados no seu direito, então aí com o apoio da Faculdade Estácio de Sá, e é um prazer enorme receber o doutor Akira Janaína, né, que além de musicista, também é psicoterapeuta e também faz um excelente trabalho. Então, obrigada aí por estar apoiando o projeto e levando informação, né, para a população aí. Hoje a gente vai falar sobre guarda compartilhada, continuando o assunto, né, e pensão alimentícia. Então, temos algumas perguntas que ficaram, né, mas nós vamos estar respondendo, né, doutor? Isso, exatamente. Eu estou com algumas perguntas aqui, se você me permite, Cissa, e dividir esse momento também com a doutora que vem a brilhantar aqui o nosso quadro. A primeira é da Renata Tavares, do bairro Independência. O que muda com a separação? Bom, a primeira coisa que nós temos que ver aqui da pergunta dela é de uma pergunta um pouco genérica, né? O que muda com a separação? Bom, com relação aos cônjuges, muda absolutamente tudo, né? Ela pode voltar a usar o nome de solteira, ela pode... Isso, separação, já considerando o divórcio, né? Porque nós não temos mais a figura da separação judicial que existia anteriormente. Nós temos agora só o divórcio. Com o divórcio, ela vai voltar a usar o nome de solteira, ela vai ter um novo estado civil, que não vai ser mais de casada, e sim de divorciada, e vai poder seguir a sua vida adiante, né? E vai ser feita a partilha dos bens, se tiverem bens a partilhar, e vida nova, vida que segue. Com relação aos filhos, né, doutora, e aí entra um grande problema, que na realidade não é para ser um problema. As pessoas é que fazem com que isso vire um problema. Exatamente, vire um problema. Porque a ideia é o seguinte, quem se separa, a verdade é o seguinte, quem se separa são os pais. Exatamente. Não é? E não os filhos. Os filhos permanecem filhos daquele pai e daquela mãe, e tem que ter a sua integridade física, moral, educacional, toda ela resguardada pelos dois, de forma igual. Por isso entra a ideia da guarda compartilhada. Não é? E quando nós falamos em guarda compartilhada, nós temos que ter um cuidado muito grande com relação aos ressentimentos. E aí a doutora vai poder explicar isso de forma muito mais apropriada do que eu, porque eu lido com esses sentimentos o tempo todo, porque todo advogado é um pouquinho de psicólogo, né, doutora? Com certeza. Temos que ser, né? E a gente acaba lidando diretamente com isso o tempo todo, mas o que tem que ter cuidado é o desdobramento negativo daquele rancor, daquela mágoa, daquela tristeza, daquele sentimento ferido, do brio, de tudo aquilo que levou aquele casal a se separar. E isso não pode, em hipótese alguma, se desdobrar, refletir nas crianças. Não é, doutora? Com certeza. Eu acho que assim, nessa pergunta, como você falou, ela é muito genérica, né? O que muda na separação? Muda tanto da vida da pessoa mesmo, como ela vai organizar a própria vida, além das finanças, né? Como que tipo de vida ela vai proporcionar também para os filhos, né? Porque um casal divide também mais valores, e a partir de agora são 2 casas, então isso demanda também que as crianças tenham um lugar para estar nessa guarda, né, compartilhada. Elas têm que ter um lugar delas, elas não podem, por exemplo, receber da mãe toda a educação e do pai a parte divertida. Eu vou para o meu pai e eu consigo, lá eu brinco, lá eu como o que eu quero, lá eu durmo a hora que eu quero, e isso traz para a criança uma desestabilização total, porque quando a criança, além de ter que lidar com o fato de não ter mais a referência dos pais em casa, ela tem que lidar com a referência de que em 2 lugares ela pode ser pessoas diferentes. Então isso vai acabar refletindo na escola, vai refletir com os amigos, pode vir a causar uma depressão ou qualquer outra dessas doenças, né, psicossomáticas, que vão fazer com que a criança fale:
Não, aqui eu posso ser essa pessoa porque meu pai deixa. Não, aqui a minha mãe é ruim. E aí começa tudo que a minha mãe faz é ruim, ou o pai, né? Porque eu atendo casos onde o pai, por mais que ele não tenha a guarda da criança, ele fica com a criança toda semana, e o pai é a voz de razão da situação e a mãe é a parte boa. Então, assim, a gente às vezes acha que pela guarda geralmente ficar com a mãe, né? Vi até uma pergunta aqui sobre isso. Pela guarda ficar com a mãe que vai ser sempre, né, a malvada, e não é. Exatamente. E há que se ter um cuidado especial com relação a isso, como a senhora muito bem colocou, porque a criança ela acaba tendo uma visão de que eu tenho agora 2 mundos. Na realidade, ela não tem 2 mundos, ela não tem que dividir isso, ela não tem que se desestabilizar por isso. Não é? A criança, na realidade, ela tem um único mundo dela, que tem que ser respeitado tanto pelo pai quanto pela mãe. Então, quando a lei de 2014 para cá, que a guarda compartilhada virou regra, não existe, ao contrário do que se fala, que guarda alternada, só existem 2 tipos de guarda, como dissemos na semana passada, no outro programa. Existe a guarda unilateral e a guarda compartilhada. A guarda unilateral ela acaba meio que sendo uma exceção a essa regra da guarda compartilhada. Porque, como a senhora muito bem colocou, doutora, os pais eles têm a obrigação de cuidar dos filhos de forma igual. Então não tem essa que o papai é mais legal que a mamãe, que na mamãe eu posso mais do que com o papai. Não tem isso. Isso acaba se desdobrando na alienação parental, que é o que a gente tenta evitar o tempo todo que aconteça. Não é? Então, assim, quando se fala nessa guarda compartilhada, é fazer com que ambos tenham a mesma responsabilidade. A criança vai ficar na casa de um ou na casa do outro, mas os deveres de cuidado, de sustento, de ir à escola, de participar de uma reunião de escola, da alimentação, do vestuário, isso tudo faz parte dos 2. E é claro que a gente não pode esquecer do binômio que rege a guarda, né? A pensão alimentícia, o pagamento da pensão, que é o binômio necessidade e possibilidade. Quando se fala que os 2 vão participar de forma igual, essa igualdade ela nem sempre existe, porque vai ser vista a necessidade da criança e a possibilidade de quem paga. Se o papai pode um pouco mais, ele vai bancar um pouco mais. Se a mamãe pode um pouco mais, está nas contas dela bancar um pouco mais. Vamos lá, vamos para uma seguir segunda aqui. A próxima pergunta é da Yasmin Souza, do bairro Espírito Santo. Ela pergunta se na guarda compartilhada a criança pode escolher com quem quer ficar. De 0 a 12 anos, o juiz ouve aquela criança se ele quiser. A partir dos 12 anos de idade, da adolescência, ele é obrigado a ouvir aquela criança. Então ela pode escolher com quem ela quer ficar? Pode. Mas essa escolha da criança não significa necessariamente uma regra. Não é uma regra o juiz acatar o que a criança pede. A criança ela pode se manifestar mais a favor de um e mais a favor de outro. Mas isso vai ser feito um estudo psicossocial, isso vai ser feito todo um trabalho do setor de psicologia do Tribunal de Justiça, e a doutora pode me falar um pouco melhor sobre isso, e para ver o porquê da escolha daquela criança. Por que aquela criança prefere hoje ficar com o papai e não com a mamãe? Por que aquela criança prefere ter a guarda do pai, ainda que a guarda seja compartilhada, mas prefere morar com o pai do que com a mãe? Ou prefere ficar com a mãe do que com o pai? Isso vai ter que ter um porquê. Então o juiz vai ouvir essa criança de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, até para averiguar o melhor interesse dela, porque isso é a base de absolutamente tudo, o melhor interesse do menor. E aí o juiz vai averiguar o porquê disso. Se pode manter com a mãe, porque foi a escolha da criança, ou se a escolha da criança, infelizmente, não será respeitada, por razões outras que serão averiguadas no estudo psicossocial. Essa parte desse estudo, ela é fundamental justamente pelo que você falou, no sentido de que, às vezes, a criança pode estar passando por um momento de alienação parental, né, e ela precisa ser analisada de fora, porque, às vezes, a criança está, por exemplo, passando por uma situação onde ela viu uma agressão.
E aí, realmente, o pai teve aquele momento de agressão ali com a mãe e tal. E aí, depois daquilo, a mãe continua falando com a criança. Olha, seu pai faz isso, seu pai usa droga, seu pai é ladrão, seu pai... E tem várias coisas que precisam ser estudadas, até porque o próprio psicólogo que vai analisar o caso, ele tem que saber se essa criança realmente está em risco ou não. Né? Então, por exemplo, eu já atendi um caso onde havia uma hipótese de abuso sexual. E houve nessa criança, por anos, a fala dessa mãe, não, seu pai é isso, seu pai é isso, seu pai é isso, seu pai é isso, sendo que no final não tinha havido o abuso. Né? Então, assim, as coisas têm que ser realmente analisadas, porque como o doutor falou, a voz da criança ela tem que ser ouvida como qualquer outra. É uma das coisas que eu mais falo no consultório. A criança tem voz, tem direito, né? tem regra, mas também tem direito a falar. Né? Mas ele não sabe de tudo. Ele está pronto para receber uma instrução. E isso, na verdade, Janaína, isso cria Nossa, que montanha que cria isso numa criança, né? Aí cria-se um adulto com vários problemas, com Pode traumas. ser devastador, exatamente. Pode desenvolver, antes da hora, o posicionamento sexual da criança, por exemplo, no caso de abuso. Ela começa a criar outras ideias, novidades. O que foi? Mas que negócio é esse de abuso? Mas será que eu posso fazer isso com meu amigo? Mas porque fizeram isso comigo, aí pode também criar uma depressão, e aí vai. Né? Então, assim, crianças extremamente agressivas, crianças inquietas, crianças com falta de atenção, que futuramente vão se tornar adultos também doentes. É verdade. Tudo realmente é na base, né? A base, né, os pequenininhos. Por isso, né? A guarda compartilhada. Por isso a intenção da lei em colocar o compartilhamento Sim. de todo o dia a dia dessa criança. Independente, o que acaba é o casamento. É verdade. O que acaba é a união entre as duas pessoas. Mas a paternidade e a maternidade, Continua. ela permanece para o resto da vida. A não ser em casos excepcionais onde ela é retirada, por alguma razão. Né? E aí entra aqui a pergunta da Cristina, do bairro Alto da Serra. Se perder a guarda, ela pode ser pedida novamente? Cristina, é o seguinte, é um pouco raro de acontecer que aquela pessoa retome a guarda. Porque para ser retirada a guarda de uma pessoa, ou da mãe, ou do pai, há que ter um motivo muito grave para que aquilo aconteça. Não é? Então, quando se fala em retirar a guarda de alguém, é preciso que aquela guarda tenha saído por um abuso sexual, por uma tentativa de crime, por alguma coisa muito grave, que o juiz entenda que aquela pessoa que hoje está com a guarda daquela criança não é capaz de exercer o que a lei civil determina, que é a proteção à integridade, que é a educação, que é a alimentação, que são os cuidados inerentes àquela criança e obrigatório de todos os pais. Quando se retira a guarda de uma pessoa, é porque algo muito grave ocorreu. E aí entra a sua pergunta, mas essa guarda, quem perdeu, pode retomá-la? Pode. Não há uma negativa para isso. Porém, será analisado se aquela pessoa que perdeu a guarda, ela tem de fato condições morais, psicológicas, financeiras, de cuidado, se ela tem todos esses predicados para retomar a guarda do filho. Fora isso, com certeza não vai conseguir pegar a guarda de volta. Eu posso fazer uma pergunta, doutor? Eu acredito que hoje em dia, essa questão da guarda compartilhada, quando você acaba compartilhando, né? Eu acho que é justamente para isso. Você tem o compartilhamento, né, da guarda, mas você tem aquele que realmente está responsável pela criança. Não é isso? Sim, porque na realidade a guarda compartilhada, a criança permanece ou com a mãe ou com o pai. O que se compartilha é o dia a dia da criança. Dessa criança. Né? A moradia, ela permanece uma só, porque senão fica filho de mochileiro, né? Vai para lá, vem para cá. A criança, doutora, ela vai poder explicar isso muito melhor do que eu. Ela perde as referências.
Com certeza. A criança, ela chega, ela tinha uma família, ela tinha um quarto, ela tinha, é como nós temos um setting terapêutico. A pessoa vai lá, ser atendida, ela sabe que a cadeira está ali, ela sabe que aquele é o espaço dela, se sente dona. E a partir do momento que ela tem 2 lugares e ainda instáveis, aí sim isso gera um problema, porque só valida, né, e fortalece a questão que eu havia dito, que ela podia ser 2 pessoas, 2 lugares. Exatamente. Então, a guarda compartilhada, ela veio para tirar justamente a menor possibilidade de fazer com que a criança perca a sua referência. Como eu disse, quem se divorcia são os pais, não os filhos. Os filhos permanecem filhos dos 2. Então, os 2 têm igualmente responsabilidade sobre ele. Agora, ele mora com a mãe ou mora com o pai. Então, é claro que a mãe vai cuidar mais dos deveres, vai ver se está dormindo cedo, se tomou banho, se está se cuidando, se está fazendo os deveres direitinho. E pode falar com o pai pode chegar, pode conversar, pode ver, tem reunião de escola, a mãe não pode ir, o pai vai. Hoje não dá para eu buscar na escola, você pode buscar? Busca, almoça com a criança, depois deixa em casa. Pergunta, é esse interesse, é fazer com que a criança não perceba ou perceba minimamente que aquele casal não se separou. O ideal, né, é mesmo que a criança ela entenda, né, que essa relação ela teve o seu final, mas que ela entenda que ela precisa seguir as mesmas regras, os mesmos jeitos de viver, né? Nos 2 lugares, que ela pode contar com o pai, que ela pode contar com a mãe, com a família do pai e a família da mãe. Outra coisa que é até engraçado e é importante falar, é até essa disputa de famílias, né? A gente pensa que isso para nos pais, mas não. O fulano vai fazer 2 anos, aí a festa de 2 anos de um vai ser um castelo e a do outro vai ser em casa. E aí começa a ter realmente uma disputa de famílias, não, porque a sua avó X faz isso. Mas isso é tão nocivo para a criança quanto, sei lá, quanto ela perdeu o pai. Pode falar. Até porque nós temos que ter em mente que a situação financeira dos pais não significa que eles são melhores ou piores pais. Eles não deixam de ser pai e mãe, porque o pai é de uma família rica e a mãe de uma família menos rica, ou vice-versa, e aí um é melhor que o outro, porque um tem mais dinheiro que o outro. Essa realidade, ela é muito ruim, ela é muito cruel para a criança. Primeiro que coloca ela numa realidade de vida que pode não ser a que ela vai viver lá na frente. Pode não ser a que ela vai enfrentar. Não, isso, por exemplo, vamos supor que a criança fique com uma mãe que tem uma situação financeira menor que a do pai. Ela recebe coisas do pai e leva para uma escola onde não tem, as outras crianças não têm aquilo. E ela acha que ela está dentro de um patamar onde ela não está, porque ela está na guarda todos os dias na casa da mãe. Isso vai gerar com que a criança faça paralelos. As outras crianças, ela começa a querer, às vezes, diminuir a outra criança. Ela começa... E aí, às vezes, a criança chega no consultório com uma característica. Ele briga na escola, ele se sente melhor que todos os outros alunos, e aí você vai ver que é essa questão. Os pais separados por conta de um dar mais, o outro não. Então, assim, é extremamente orientável que os pais, por mais que um seja rico e o outro não, que os pais deem o mesmo. Né? Que seja igual. Se um pode, olha, vamos dividir. Vamos dar um tablet para a criança. Eu dou 50, você dá 50. É isso aí. A gente vê, doutor, você está falando aí, eu estou lembrando que anos atrás, né, essa questão de a responsabilidade ficava tudo realmente em cima da mulher, né? Então, porque o pai era o provedor, tão somente o provedor. Pois é. Né? E a responsabilidade de educar era da mãe, de levar para a escola era da mãe, de dar banho era da mãe, de alimentar era da mãe, tudo era da mãe. E ai dela que não fizesse de forma correta. Pois é. E a gente vê que hoje em dia, né, realmente tudo foi atualizado, né? A gente vê que hoje realmente já é tudo mais compartilhado, porque existem aqueles pais que não querem realmente saber, né? Mas existem outros que sim, né? Que tem o seu filho, que quer educar, que quer estar junto, que quer participar da criação dessa criança, né? E muitas das vezes antigamente, né, eu vejo em relação a antigamente, muitas das vezes você tinha relatos de pessoas conhecidas que o pai não queria ver, o pai não se interessava. Então, houve realmente uma melhoria muito boa, né?
na lei. Na realidade, a grande mudança veio com a Constituição Federal. Né? A Constituição Federal, desde 1988, ela igualou as pessoas. Ela me diz que todos são iguais perante a lei, sem qualquer tipo de distinção. Né? Então, a partir do momento que se iguala, os deveres são iguais. Mãe vai pagar pensão, se o filho estiver com o pai. Marido vai pagar pensão para a mulher vai pagar pensão para o marido. Entendeu? O pai tem que cuidar do filho, o filho tem que cuidar do pai. E aí todo mundo igual. Isso fica muito mais fácil de fazer com que a lei de fato seja aplicada e que ela aconteça da maneira que tem que ser. É verdade. Verdade. Tem mais uma pergunta, não tem, doutor? Tem sim. Espera aí que apagou aqui. A pensão pode ser pedida pela mãe assim que há a separação? Bom, primeira coisa, o pedido de alimentos, né, vai ser pedido pela mãe sempre que entender que necessita, que o pai simplesmente abandonou aquele filho. Logo assim, após a separação? Depende. Porque se for uma separação amigável, se for consensual, como a lei chama, esse divórcio já vai ficar ali estabelecido e pode ser feito a título de acordo, porque são coisas distintas e cada um tem o seu procedimento diferente dentro da lei, mas pode ser feito a título de acordo, tudo junto. Já faz o divórcio, já diz com quem que a guarda será compartilhada e quanto ficará estabelecido de pensão. Não é? Porque não é porque a guarda é compartilhada que não há que se falar em pensão. Primeiro que são coisas distintas. Hoje em dia é tudo distinto. Tudo distinto. Cada caso é um processo. Cada coisa é uma coisa. Né? Então, pode. Isso aí vai depender só dela querer. Né? A próxima me diz, as despesas médicas e materiais também são divididas ou fica tudo dentro da pensão? É a pergunta do Fernando Prado, do Boa Vista. Fernando, meu amigo, olha só. Quando é estabelecida a pensão, quando é estabelecido o valor que vai ser pago de pensão, e esse valor é estipulado pelo juiz, ou acordado entre as partes, e aceitado por elas, já se engloba tudo. O valor que vai ser pago ali é X. Mas você pode fazer um acordo de pagar, olha, eu vou pagar R$500 de pensão e vou ajudar com 50% do material escolar, 50% do uniforme, 50% de roupa e de não sei. Essas despesas podem ficar. Ou então, eu pago R$1.000 de pensão e você arca com essas coisas e eu pago, além da pensão, o plano de saúde. Na realidade, tudo será acordado entre as partes. Não é? Isso é um acordo que se faz, isso é e o juiz vai homologar isso, o juiz vai aceitar ou não. Porque se o juiz entender que um está querendo ser mais esperto que o outro, ele também não vai homologar aquele acordo. Eu acho que assim, tem muito nas pessoas que estão se separando, principalmente, a ideia de que o juiz ele não é um ser humano. Ele está ali lendo leis. Né? E isso é muito errado, porque, primeiro de tudo, tem que caber o bom senso. O filho é dos dois. Se o filho é dos dois e ele usa uniforme, quem tem que pagar o uniforme? Se o filho é dos dois, sabe? É o bom senso. O filho come, o filho vai à escola, tem um passeio na escola, fica doente. Então, por mais que a gente tenha que entender, claro, cada um tem a sua possibilidade financeira, a responsabilidade continua sendo dos dois. Então, eu acho extremamente necessário que os pais, em processo de separação, tenham a compreensão de que não é apenas a lei. Né? A pessoa, quando chega no tribunal, ela já pensa, o que eu posso fazer para me favorecer. Mas só que, num processo de separação, quando a gente está falando de guarda e de pensão, a gente não está falando da gente, a gente está falando da criança. Exatamente. Como eu disse desde o início, o principal, a espinha dorsal da guarda compartilhada é o melhor interesse da criança. É isso que tem que ser sopesado o tempo inteiro, é isso que tem que ser visto. Não é? E não é o querer do pai ou o querer da mãe.
Não é? E aí, quando se fala, e eu concordo integralmente com a senhora, doutora, que há que ser dividido algumas coisas, sim, por uma questão de bom senso, não é? Mas, às vezes, o valor da pensão que se paga, ele já é calculado em cima disso. Já é um valor suficiente para isso. Então, Fernando, a sua pergunta, eu espero que eu tenha podido respondê-la de forma que você tenha entendido e colocar para você o seguinte: isso vai depender, vai de caso a caso. Agora, meu amigo, não se exima da sua responsabilidade enquanto pai. Pai é muito mais do que isso. Não é? Se você paga a sua pensão, mas vê que seu filho está com um tênisinho, precisando de uma chuteira para jogar futebol, pô, compra para ele, cara. Não é porque você já paga a pensão que você, não, isso não é responsabilidade minha. Pode ser uma responsabilidade moral, pode ser uma responsabilidade do seu sentimento de pai. Não é? Eu não estou pedindo para você fazer todas as vontades do seu filho. Não é isso. Porque isso estraga, né, doutora? Isso acaba o tiro saindo, né, pela colatra. Exatamente. Não é isso. Mas é o bom senso. Como a doutora Janaína muito bem colocou. É usar o bom senso. Você, se tiver determinado o valor de pensão... Ah, mas eu tenho outros filhos de outros relacionamentos. Que isso é o que mais acontece. Tudo bem, você tem que dividir, tem outra família para sustentar. Mas ainda assim, o bom senso tem que imperar. Se tiver uma questão de necessidade, olha, o dinheiro que você está dando, as coisas aumentam. As coisas mudam. As situações mudam. Da mesma forma que no curso desse processo todo, pode haver também uma mudança financeira. Sua, da sua ex-companheira, enfim. E aí entra o binômio necessidade e possibilidade. A necessidade sempre da criança e a possibilidade de quem vai arcar com essas despesas. Na verdade, é um assunto que ele é bem polêmico, né? Um assunto que ele não para, né? Ele vai várias e várias... Uma dúvida que me das surgiu... relações humanas, né, Cícera? Ele não justamente porque cada caso é um caso. Porque cada caso é um caso, exatamente. Na realidade, nós, operadores do direito, a gente está sempre aprendendo. Porque nunca uma decisão vai ser igual à outra. Por isso, muito bem colocado por você, doutora, o juiz, ele não é um monstro, ele não é muito pelo contrário. Ele é uma pessoa extremamente sensível, porque os juízes da vara de família, eles são sensíveis a isso, eles vivenciam isso o tempo todo, eles aplicam a lei com o rigor que a lei precisa ser aplicada, mas por trás daquilo tem um homem, tem uma mulher, que é pai, que é mãe, que entende exatamente a necessidade de cada um. É verdade. Doutor, só para a gente tirar uma dúvida, existe um percentual de pensão? Por exemplo, as pessoas hoje em dia, eu estou trabalhando, então é X. Eu não estou trabalhando, é Y. Não, o juiz ele vai determinar de acordo com a possibilidade, binômio, necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Mas nem sempre essa possibilidade vai ser aquilo que a criança necessita. Sim, paciência. Mas a criança vai ter que sobreviver e os pais vão ter que entender que sobrevivem com aquilo. Não sobreviviam antes da separação? Não sobreviviam de alguma forma Podia antes? ter ficado desempregado, mesmo casado. E teriam que se reinventar. Exatamente. Não é? Então, isso vai variar muito. Não dá para dizer para você, vai estipular X% para um ou X% para o outro. Até porque, se o juiz conseguir um bom acordo, pode ser que isso fique bom para as duas partes. Muito bom. Muito bom. Gente, olha só. Terminamos, doutor, esse tema? Cissa, terminar nunca, mas nunca. A gente pode parar com ele aqui um pouquinho, já que já falamos durante 2 semanas, e a gente vai escolher um tema bem bacana para a semana que vem. Vamos ver o que a gente... Daqui a 15 dias. Semana que vem teremos o doutor Rodrigo... Na outra semana. Rodrigo Ribeiro, né, que vai estar falando aí também Empreenda Petrópolis, né? Então ele é um consultor de empresas e a gente está abrindo esse quadro aí juntamente com o doutor Rodrigo Ribeiro, né? Gente, olha, então vamos ficando por aqui. Doutora Janaína, suas considerações finais, muito obrigada. Olha, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, né? Muito bom estar aqui dividindo essas palavras para poder também explicar algumas coisas para as pessoas, né? Sempre ao lado de vocês dois, é muito bom. Espero que todos tenham conseguido entender, né? Primeiro de tudo, né? Que
as crianças são a prioridade, que foram uma escolha dos pais, que as famílias precisam estar de acordo com o que os pais decidem e que as crianças sejam felizes, assim. Contatos. Telefone, né? 024 992 000 3353. Já estou decorando. Vamos lá de novo, só para eu colocar aqui no... Vamos lá. Contatos 992 00 3353. Beleza. Então, doutor, vamos lá. Bom, minhas considerações finais, eu acho que tudo tem base no amor. Primeira coisa que precisa ser entendido é o seguinte: essa criança, ela não pediu para estar aqui. Você a trouxe, ou querendo, ou por total irresponsabilidade sua. Porque não soube se cuidar, com tantas formas de se evitar que existem por aí. Verdade. Mas ela existe, ela é uma realidade na sua vida. Então, como a própria lei diz, que seja feito tudo para resguardar o melhor interesse dessa criança. Muito bom, é verdade, sim. Gente, olha só, vamos ficando por aqui, né? Na semana que vem teremos o doutor Rodrigo Ribeiro, consultor de empresas. Ele estará falando aí sobre empreendedorismo, né? E também vai estar estreando um quadro lá na Web Rádio, Conectados na Serra, também um quadro falando aí sobre empreendedorismo. E o doutor Alexandre também, né, doutor? Vai estar participando, um quadro lá, né? Isso, teremos uma participação lá na Web Rádio. Ainda vamos aguardar, ainda estamos montando. Está montando a grade. Para chegar show de bola, um programa bem bacana. Bem bacana, tá certo? Janaína, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Né? Só falta vir agora como cantora, né? Pra gente falar um pouquinho do trabalho. Eu quero estar aqui para assistir. Pois é. Mas assim, você pode estar conferindo aí também um pouquinho. É só você baixar o app, Web Rádio Conectados na Serra, e aí você vai estar curtindo aí toda a programação do projeto cultural Conectados na Serra. E vai ter muita coisa legal aí na rádio, tem muita coisa. Temos aí às terças-feiras de 10 a meio-dia, temos aí a Natália Ribeiro e a Tatiana Santos. Ribeiro? Natália Rodrigues. Temos aí Natália Rodrigues e Tatiana Santos. Estão, né? Todas as terças e quintas, de 10 a meio-dia, na Web Rádio, com um programa super legal de entrevistas, de informação. Tá bom? Vamos aí aguardando mais informações, tá certo? Então, gente, olha, fica aí o nosso programa de hoje, agradecendo o doutor Alexandre, doutora Janaína, mais uma vez, muito obrigada. E até semana que vem, se Deus quiser, a gente vai estar aqui com muita coisa boa e também com muita novidade para você, tá bom? Um abraço, até lá, vamos aí para o apoio cultural. Você quer estar daqui a 4 anos? E mais importante, como você quer ser quando chegar lá? Para quem corre atrás, ter alguém correndo junto é fundamental. Você não quer só preencher uma vaga, você quer conquistar seu espaço. Então a Estácio propõe essa parceria. Você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e a Estácio formou. ACS Serviços e Cuidados. Cuide de quem você ama com todo carinho. Cuidadores 24 horas, com técnicos qualificados. Cuidado e segurança para quem você ama. Ligue e marque sua visita. 21 97150 9628. ACS Serviços e Cuidados. O melhor para a melhor idade. Precisou? Então aciona! Eletricistas, hidráulicos,
encanadores, limpeza de caixa d'água, desentupimentos. Acione. É isso aí, assistência 24 horas. Então não perca tempo. Ligue já e agende sua visita. 24 98881 7442. Precisou? Aciona! Léo Neves Coifé. Maquiagens, sobrancelhas, cortes, progressivas, penteados, hidratação e muito mais. Fique nas mãos de quem sabe o que faz. Atendimento a domicílio. Léo Neves Coifé. Agendamento pelo telefone 24 99325 1340. Léo Neves Coifé. Bolos, doces, salgados, tudo isso para os melhores momentos da sua vida. Poderosas delícias, qualidade, conforto e bom preço. Venha fazer um orçamento sem compromisso. Silvia Ramos, 24 99252 1776. Poderosas delícias, com você nos melhores momentos. Ritornello, a mais nova loja de instrumentos musicais no Hipershopping ABC. Violão, violinos, baterias, teclados, microfones, tudo o que você precisa. Aqui, na Rua Tereza, 1515, Alto da Serra, loja 103. Ritornello, aqui você encontra o que o músico... O que é bom sempre pode melhorar. E pensando nisso, a Primus está com uma novidade. Uma ampla loja com camas, boxes, colchões e painéis.